Olá, e no jornal de hoje vamos ver. Vereadores de Osasco discutem novamente a crise do abastecimento de água em sessão ordinária. Em audiência pública promovida pela Comissão Municipal da Verdade, vítima da ditadura militar relata os acontecimentos que presenciou durante o período. E cada vez mais está aumentando a participação das mulheres no mercado de trabalho. A estimativa é que até 2020, 25% da força de trabalho seja dominada pelas mulheres. E o cineasta espanhol Pedro Almodóvar é homenageado no Sesc Osasco. Agora no Câmara Notícias. E aconteceu na tarde da última terça-feira a 57ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Toniolo, foram lidas 107 indicações e aprovada uma moção. O vereador Valdir Roque apresentou moção de congratulações à Prefeitura Municipal de Osasco, à Secretaria Municipal de Saúde e também ao Departamento de Atenção Básica e Coordenadoria da Mulher pela realização da campanha Outubro Rosa. E muito indignado com a falta de atitude do governo do estado, o vereador Valdir Roque falou sobre a crise do abastecimento de água em São Paulo. A água que faltou investimento desse governo que faz mais de 20 anos que está aí. Esse governo que não tem capacidade de investimento, como não teve capacidade técnica da água que sumiu do reservatório Cantareira. Na opinião do vereador, mais importante do que os investimentos em segurança pública, educação e mobilidade urbana, a água está acima de todas as necessidades da sociedade. Que sem a água a gente não vive. É a água que lava a roupa, é a água que faz o almoço, a janta da dona de casa, é a água que dá o banho na criança, é a água que faz nós renascermos, é a água que dá vida para a gente. O vereador ressalta também o descaso do governo com os moradores da periferia. Não está faltando água no Morumbi. Não está faltando água nos lugares que o poder aquisitivo é maior. Mas na periferia, as pessoas com mais dificuldade, falta água. E durante a discussão sobre a falta de água, o vereador Rogério Lins citou o seu projeto de lei que dispõe sobre o uso racional da água. Aliás, eu sou autor de um projeto de lei aqui na Câmara Municipal que justamente trata do uso racional da água, para a gente evitar o desperdício de água. Eu trato desse tema há mais de 4 anos, desde a minha primeira legislatura, para a gente tentar contribuir com o meio ambiente e desde a minha primeira legislatura a gente já discutia a temática de um dia a gente ter problema com falta de água. O vereador destaca que o sistema Cantareira está operando apenas com 3,3% de sua capacidade e que, mesmo sem a autorização da Justiça, está sendo utilizada a segunda cota do volume morto. Mas é porque não tem mais o que fazer. Ou raciona, agora foi autorizado, ou a gente vai ter que aguardar a natureza retribuir e nos ajudar no abastecimento do sistema Cantareira. De acordo com o vereador Aloysio Pinheiro, a falta de água está comprometendo até o funcionamento de algumas escolas e também de unidades básicas de saúde do município. O vereador falou sobre o ofício que o prefeito Jorge Lapas encaminhou ao governo do estado e à Sabesp, cobrando uma posição sobre a crise. E o nosso prefeito encaminhou à Sabesp, a presidência da Sabesp, um ofício diante da crise, solicitando que a Sabesp ela informe a nossa prefeitura, a nossa administração, os lugares que ela está promovendo essa espécie de rodízio, essa espécie de racionamento, que, na verdade, é falta d'água. Então, a prefeitura precisa saber com antecedência. Em seguida, fez uso da palavra o vereador De Paula, que solicitou à administração pública serviços de limpeza nos rios do município. Então, solicitar dessa administração que venha fazer isso urgente, venha limpar os rios e colocar as placas que precisa. O vereador ainda chamou a atenção das autoridades para a situação precária
em que se encontra a unidade de pronto atendimento da Vila Menck. Esses dias tinham familiares lá, me ligaram, 10 horas da noite, que não tinha um termômetro para medir a pressão de uma criança. E o vereador André Sacco aproveitou para falar sobre as deficiências no sistema de informatização das unidades básicas de saúde. Parou o computador, parou o sistema, o posto de saúde não atendeu, vereador André Capriotti. O posto de saúde lá da Vila Holanda não atendeu desde ontem nenhum paciente, por falta de informatização na rede, nesse sistema interligado que tem na Secretaria da Saúde. Então, faltou na Vila Holanda, na Cidade das Flores, o sistema voltou ontem, que também não atendeu. Na tribuna, o vereador Jair Assaf alertou a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão sobre a irregularidade de um imóvel comercial localizado na esquina da Avenida Autonomistas com a Rua Primitiva Vianco. Que está impedindo o alargamento da Autonomista. É a 4ª pista da Autonomista. Quando sai da ponte, afunila para entrar à direita na Primitiva Vianco. Segundo o vereador, o imóvel já foi construído com o devido recuo da calçada. Entretanto, depois o proprietário firmou um acordo com a prefeitura que permitiu o avanço das colunas na calçada, mas com a condição de que, quando fosse implantada a 4ª pista da avenida, o prédio já estivesse devidamente recuado. Aqui existe uma parede, olha aqui. A parede está aqui. Essa parede é a parte que está avançada na calçada da Autonomista. Se tirarmos essa parte da obra do prédio, que já está devidamente recuado, a prefeitura tem a 4ª pista montada, instalada. E após o intervalo da sessão, os vereadores voltaram para a ordem do dia. E com a presença de 16 vereadores, o expediente avançou para a votação de vetos de projetos de lei. E ao todo foram aceitos 3 vetos de projetos. Um deles foi o veto ao projeto de lei número 2 de 2014, que dispõe sobre o projeto Grafite no âmbito do município de Osasco. O documento é de autoria do vereador Valdir Roque. E na tribuna, o vereador aproveitou para chamar a atenção das autoridades para a necessidade da implantação de uma coordenadoria de assistência jurídica dentro da Câmara Municipal de Osasco. Os técnicos que falam, esse projeto não passa, porque isso é de iniciativa do Executivo, não do Legislativo. Ou então a gente ter um corpo técnico que fale o seguinte, vamos forçar a barra que por esse meio dá. Aí sim, fazer a discussão. Eu acho que é isso que nós pecamos aqui. Que eu me pequei e eu peço desculpa, porque vou rever esse projeto e vou apresentá-lo daqui a um tempo dentro das normas cabíveis de ser aprovado. O vereador fez ainda uma promessa aos profissionais do grafite e também para a juventude em geral que se interessa por essa modalidade de arte. Esse vereador terá o compromisso de rever esse projeto, que será vetado hoje, mas rever esse projeto, discutir com a comunidade do grafite e reapresentar de uma forma que seja aprovado na Câmara, que seja aprovado pelo prefeito e sancionado. E outro veto aceito foi ao projeto de lei número 8 de 2014, de autoria do vereador De Paula, que dispõe sobre denominação da Rua Tiriba, no Jardim Piratininga. E a maioria dos vereadores presentes decidiu manter também o veto total ao projeto de lei complementar número 4, de 2014, que considera imóvel de interesse social aquele com área inferior a 125 metros quadrados. O documento é de autoria do vereador Jair Assaf. E na tribuna, o vereador justificou a decisão de manter o veto total ao projeto. Nós aceitamos o veto, até porque nós apresentamos um novo projeto de acordo com um acordo que fizemos com a Secretaria de Habitação. O nosso projeto está mantido, a Prefeitura vai receber um projeto aprovado por esta Casa, um projeto de lei complementar, onde permite a regularização de imóveis
com menos de 125 metros quadrados, desde que conste na planta que a Prefeitura naturalmente tem até 2011. E lembrando que todas as terças e quintas, às 15h, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. Quem perder, no dia seguinte pode conferir a sessão na íntegra no site tvcamarosasco.com.br. E veja a seguir, em audiência pública promovida pela Comissão Municipal da Verdade, vítima da ditadura militar relata os acontecimentos que presenciou durante o período. E cada vez mais está aumentando a participação das mulheres no mercado de trabalho. A estimativa é que até 2020, 25% da força de trabalho seja dominada pelas mulheres. E o cineasta espanhol Pedro Almodóvar é homenageado no Sesc Osasco. Na tarde da última segunda-feira, a Comissão Municipal da Verdade promoveu uma audiência pública na sede da Câmara para ouvir o depoimento do Gabriel Figueiredo, que foi vítima das repressões da ditadura militar e também testemunhou os casos de torturas e ameaças que aconteceram na época. A audiência foi conduzida pela Subcomissão de Vítimas, responsável por apurar as violações de direitos humanos ocorridas em Osasco entre 1964 e 1985. A oitiva contou com a participação de Albertino de Souza Oliva, coordenador-geral da Comissão Municipal da Verdade, e também da vereadora Mazé Favarão, autora do projeto de lei que instituiu a comissão na cidade. Durante o período da ditadura militar, Gabriel Figueiredo foi presidente da UEO, União dos Estudantes de Osasco, de 1963 a 1964. E logo no início do depoimento, ele descreve em detalhes o cenário de Osasco antes do regime da ditadura militar, por volta de 1950, quando ainda era um bairro da cidade de São Paulo. Osasco era um bairro meio abandonado. Apesar de, no seu nascedouro, nos inícios do século XX, ter sido uma cidade basicamente de natureza e de produção agrária, Osasco, na segunda metade do século, se tornou um polo de desenvolvimento industrial impressionante. Gabriel destaca Osasco como uma das cidades que mais acolheu imigrantes no país. A migração nordestina aqui em Osasco foi enorme. E os nordestinos contribuíram de uma maneira extraordinária para o desenvolvimento industrial da nossa cidade, que foi se abrindo, não é? Com inúmeras indústrias metalúrgicas. Em seguida, ele falou sobre a formação da UEO. É bom lembrar também que fazia parte desse grupo, liderado por Porte, algumas figuras de Osasco
que não estão mais presentes entre nós. Gabriel cita nomes como Clóvis Gloeden, Antônio Carlos Mazzotti e Walter Cabelos de Fogo. Ainda relembrando Gilvério Benevides. Eram estudantes, na sua maioria, já universitários, que estudavam na capital, em São Paulo, e que lideraram, do ponto de vista da representatividade dos estudantes, lideraram o movimento pró-autonomia. Gabriel conta também como se tornou integrante da União dos Estudantes de Osasco, antes mesmo de completar 18 anos. Eu já frequentava o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Eu fui levado ao PCB por um dos membros da UEO, o Sérgio Zanardi. Gabriel explica como era a atuação do Partido Comunista na época da ditadura. Apesar de estar na clandestinidade, o partido vivia um momento de esperança, de legitimação, porque o governo era João Goulart, as bandeiras de legitimação do partido já se apresentavam, já eram hasteadas. E de acordo com Gabriel, uma das principais missões do partido era ganhar o movimento estudantil, levar o partido para dentro do movimento. Já que ele tinha a sua representatividade no movimento sindical. Gabriel relembra ainda sua participação na disputa para a vaga de presidente da União dos Estudantes de Osasco. Se eu me juntasse a um grupo mais forte, eu conseguiria ganhar aquela eleição. E para vencer a eleição para presidente da UEO, ele disse que foi buscar apoio das lideranças de diferentes colégios que existiam na época em Osasco. Que era o Cenearte, o GEPA, Rochdale, Duque de Caxias, que era uma escola privada. Na opinião do Gabriel, os anos 1963 e 1964 foram marcantes no que diz respeito ao engajamento de jovens na política. Não necessariamente no Partido Comunista, mas críticos, uma massa crítica. Mas essa participação intensa na política foi arruinada pelo golpe militar de 1964, segundo Gabriel. Quando eu estava terminando o meu mandato e já estava organizando a chapa que ia me suceder. Gabriel revela que, antes mesmo de terminar o seu mandato de presidente da UEO, ele foi preso. Consta em alguns documentos, algumas teses acadêmicas, que eu teria sido, talvez, o primeiro estudante preso pela ditadura no país. Ele disse que permaneceu 40 dias preso na 4ª Infantaria de Quitaúna. Eu sabia onde eu estava, eu sabia quem eu era. Não sabia mais que dia era, que horas eram. E você pode conferir na íntegra o depoimento do Gabriel Figueiredo no site da TV Câmara Osasco, tvcamarosasco.com.br. E as mulheres nascidas entre 1980 e 1995 estão aumentando a sua participação no mercado de trabalho. De acordo com um estudo, a estimativa é que em 2020 as mulheres do milênio representarão 25% da força de trabalho no mundo.
Com essa ocupação crescente entre as mulheres, surgem desafios para os empregadores, que já não podem mais desconsiderar este tipo de profissional como vital para garantir a sustentabilidade da organização. O estudo apontou que, apesar das mulheres representarem 40% da força de trabalho global, percentual nunca visto antes, apenas 4% ocupam cargos de chefes executivos. As mulheres do milênio superaram os homens da mesma geração em escolaridade. Em nível global, elas são maioria em 93 países, entre os estudantes de universidades e também de mestrado. De acordo com o estudo da PwC, 55% dos títulos de graduação no Brasil em 2010 foram conquistados pelas mulheres. As profissionais do milênio estão mais propensas a procurar empregadores que ofereçam políticas de diversidade e equidade de gênero. 58% delas afirmaram que evitariam trabalhar em alguns setores por acreditarem que eles possuem uma imagem negativa. Segundo a PwC, é esperado que essas profissionais reestruturem o modelo tradicional dos turnos de trabalho. Outro aspecto interessante é que essas mulheres planejam ter uma experiência de trabalho fora de seu país. No estudo, 63% das entrevistadas identificaram uma experiência internacional como crucial para suas carreiras. E o cineasta Pedro Almodóvar será homenageado pelo Sesc Osasco. O Cine Chaparral, projeto que recria os drive-in dos anos 60 e 70, promoverá sessões de cinema gratuitas com obras do cineasta. Nesta quinta-feira, dia 23, será exibido o filme O Que Eu Fiz Para Merecer Isto. Na sexta-feira, dia 24, terá Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. E no sábado, dia 25, será exibido o filme Fale Com Ela. E as sessões acontecem às 8 da noite. Lembrando que a entrada é gratuita. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. E no próximo bloco, vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Assassinato, trabalho escravo, racismo, homofobia, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças, estupro, genocídio. Agora, com informações direto da Clima Tempo, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Nesta quarta-feira, o ar seco vai predominar na maior parte do estado de São Paulo. Mas por conta dos ventos que sopram do mar, na região metropolitana o dia vai seguir com um pouco mais de nuvens. Haverá um período de sol, mas sempre entre muitas nuvens. Mas não tem previsão de chuva. O dia ainda vai seguir friozinho. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 22 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!